E aí, conectados e conectadas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Júnior e estou aqui para mais um vídeo. E para nós da Conectados com o Céu tem sido maravilhoso estar aqui com você. E eu espero que a tua experiência seja tão abençoadora quanto tem sido para nós. O intuito do nosso canal é trazer a palavra de Deus de uma forma simples, mas com profundidade o suficiente para tocar no seu coração. Nós queremos ver você voando com Deus. E se você tem gostado do nosso projeto, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like no nosso vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para toda vez que sair um vídeo novo aqui no nosso canal, você ser notificado. E se esse vídeo te abençoou de alguma forma, deixa aqui nos comentários. A gente quer ouvir você e vai ser um prazer para a gente te responder. Toda vez que você entra no nosso canal, se inscreve, curte e comenta no nosso vídeo, você ajuda o nosso canal a crescer. O YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, ele vai compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas e vai disseminar a palavra de Deus. Dessa forma você vai estar abençoando milhares de outras pessoas apenas com 3 passos. E o melhor, é de graça. Agora que você já se inscreveu, vamos para a palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma pessoa da Bíblia que eu particularmente gosto muito. Hoje eu vou falar sobre Paulo, que era Saulo, depois virou Paulo. E vou falar também sobre Ananias. E eu vou dar uma resumida básica para você do que foi a vida de Paulo. Paulo era um romano judeu que era muito bem colocado na sociedade. Paulo era um cara que cresceu com a melhor educação que podia ter na época. E por ser colocado muito bem socialmente e por ser muito instruído, Paulo se tornou uma autoridade muito respeitada. Após a morte de Jesus e ressurreição, os discípulos de Jesus começaram a espalhar o evangelho para as pessoas. Até que chegou em Paulo. Foi quando então Paulo, na condição de judeu, começou a perseguir os cristãos. Foi quando então Paulo, na condição de judeu, começou a perseguir e a querer matar os discípulos de Jesus. Inclusive, Paulo estava presente no apedrejamento que aconteceu com Estevão. E nessa motivação de querer matar os discípulos de Jesus, Paulo fez uma viagem até Damasco. Próximo à entrada de Damasco, Paulo estava no seu cavalo quando veio uma luz forte e derrubou ele do cavalo. E assim que ele caiu do cavalo, ele escutou uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo estava caído no chão e quando ele retomou o controle, ele levantou e ele viu que ele estava cego. E nesse momento Jesus deu uma direção muito clara para Saulo. Ele disse para Saulo se levantar e entrar na cidade de Damasco, porque lá ele receberia novas direções. E assim aconteceu. Saulo foi conduzido à casa de um judeu que ficava em Damasco, aonde ele permaneceu por 3 dias. Nesse período, Deus falou com um homem chamado Ananias. Nesse período, Deus deu uma palavra muito específica para Ananias, que ele deveria ir na casa tal, em tal lugar, na rua tal, que fica à esquina da rua tal. Eram coordenadas muito específicas. Ananias, é claro, ficou sabendo que Deus estava enviando ele para encontrar Saulo de Tarso, que até então era um perseguidor dos discípulos de Jesus. E Ananias, por ser cristão e acreditar em Jesus, ele ficou com muito medo. Obviamente, né? Ele sabia que ele estava indo encontrar com uma pessoa que era muito perigosa para ele. Só que Ananias não deixou o medo falar mais alto e obedeceu à ordem que ele tinha recebido. Então Ananias vai ao encontro de Saulo, encontra ele, impõe a mão sobre Saulo e ora pela vida dele. Nesse momento a Bíblia relata que as escamas que estavam nos olhos de Saulo caíram e ele voltou a enxergar. E aí a história de Saulo, que depois de um tempo passou a se chamar de Paulo, continua e Paulo se tornou uma das pessoas mais admiráveis hoje na Bíblia, sendo considerado um dos maiores implantadores de igreja da história. E aonde que eu quero chegar com toda essa história? A gente planeja a nossa vida, a gente cresce, a gente estuda, a gente trabalha, mas pode ser que o rumo que a gente deu para nossa vida não seja a direção que Deus quer que a gente vá. E a qualquer momento ele simplesmente pode fazer a gente cair do cavalo e mudar toda a rota que a gente traçou. Só que o cair do cavalo, meu amigo, que é duro. Cair do cavalo na nossa vida pode se traduzir como uma decepção muito grande. Sei lá, pode ser o trabalho que você perdeu, pode ser o relacionamento que você perdeu, pode ser as amizades que não te faziam bem. E toda vez que você cai do cavalo, meu amigo, dói muito. Só que às vezes Jesus faz com que a gente caia do cavalo para mudar o rumo da nossa vida, para recalcular a rota do nosso GPS e fazer com que você tenha um rumo de sucesso. Talvez se Jesus não tivesse feito Saulo cair do cavalo, nós não estaríamos falando dele aqui hoje. E tem 2 coisas nessa história que me ensina bastante, e eu quero compartilhar elas com você agora.
A primeira coisa é que quando a gente cai do cavalo, ou quando a gente sofre alguma decepção, a gente fica em um estado de vulnerabilidade muito grande. Saulo, assim que caiu do cavalo, ele ficou cego e ele ficou totalmente exposto. E toda vez que eu ou você temos uma dificuldade, temos uma decepção muito grande, a gente fica muito exposto, a gente fica muito vulnerável. E a primeira coisa que a gente tem que fazer em um estado de vulnerabilidade é escutar a voz de Deus. Assim como Deus deu uma direção muito clara para Saulo, naquele momento de vulnerabilidade, a gente precisa escutar a voz de Deus nessas situações. O grande erro do ser humano é que quando a gente se encontra em um estado de vulnerabilidade, a gente procura várias opiniões alheias de pessoas que não entendem o que você está passando de verdade, apenas te dão um conselho ou até mesmo te leva para caminhos totalmente tortos, né? Se você se encontra nesse estado, não escuta a voz de Deus e resolve escutar a voz errada, muito provavelmente você vai parar no lugar errado. E no lugar errado, Ananias não vai te encontrar. Ananias não vai poder orar por você e tirar as escamas dos seus olhos. Toda vez que você se encontrar em uma decepção, em um estado de vulnerabilidade, que Deus te fez cair do cavalo, escute a voz de Deus primeiro. Somente a voz de Deus vai te levar para o lugar certo, na hora certa, e você vai ter cura. E a sua vida vai mudar completamente. O segundo ponto que eu trago para você é sobre a vida de Ananias. O segundo aprendizado que eu tenho nessa história é: não deixe o seu medo te impedir de obedecer a Deus. Ananias, assim que ele escuta a ordem que Deus deu, ele fica com muito medo. E com uma certa razão. Imagina que você recebe uma ordem de Deus para você ir de encontro a uma pessoa que pode te matar. Eu, nessa situação, ficaria com medo. E abrindo um parênteses aqui, Deus às vezes tem umas ordenanças malucas, cara. A gente realmente às vezes não consegue entender. Mas a gente não conseguir entender e a gente ter medo não pode ser fatores que impedem a gente de obedecer. Se Ananias não tivesse escutado e obedecido a voz de Deus, pode ser que o avivamento que aconteceu na igreja através da vida de Paulo seja totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Então, mesmo sentindo medo, execute, obedeça. Os planos de Deus são muito maiores do que a gente pensa. Ananias foi um objeto-chave no plano de Deus e isso aconteceu através da obediência. E é isso que eu profetizo hoje na sua vida, que você tenha sabedoria em escutar a voz de Deus assim que você cair do cavalo e que você seja obediente ao ponto de enfrentar os seus medos. Deus conta comigo e contigo para poder fazer a obra dele e que a gente possa estar preparado para quando Deus vier falar conosco. É isso que eu desejo para mim e para a sua vida. Eu fico por aqui e que Deus derrame bênçãos sem medidas na sua vida. Até mais!